Paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, MP Palavras, Pregações Bíblicas. Aqui é o vosso irmão em Cristo, Pastor Marcos Paulo. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. E esta palavra é uma palavra que vai mudar o seu modo de pensar, vai mudar a sua mente, mudar o seu coração e as suas emoções. Amém? Você que não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma mensagem, nenhum testemunho, nenhuma experiência sobrenatural. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Muitas pessoas precisam ouvir o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Amém? O tema da mensagem de hoje é as consequências de não se arrepender do pecado. O tema da mensagem é as consequências de não se arrepender do pecado. Em primeiro lugar, eu quero já entrar aqui nesta mensagem dizendo que o arrependimento, ele é a melhor e maior e mais poderosa mensagem pregada pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos mostra que a palavra arrependimento, ela foi muito pregada, falada e anunciada pelas pessoas mais importantes de todo este mundo. A palavra arrependimento é a mensagem que deve ser pregada em todas as igrejas, em todas as épocas, em todas as gerações. Todo mundo precisa ouvir uma pregação sobre arrependimento. Todo mundo precisa pregar uma mensagem com esse esbojo do arrependimento. O arrependimento é a maior poderosa mensagem que deve ser pregada tanto nas igrejas quanto nas ruas, nos lares, nas casas, nas empresas, nas faculdades, nos colégios, enfim. Esta palavra, ela deve ser anunciada, o arrependimento. Glória a Deus. E nós vemos que esta pregação, esta mensagem de arrependimento, ela começa nos evangelhos. É claro que antes dos evangelhos existe também Deus exortando o seu povo, seus servos, seus filhos ao arrependimento. Mas eu quero me embasar somente aqui no evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 3 e versículo de número 1, escute o que diz a palavra do Senhor. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar dizendo, escute, naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia pregar dizendo, versículo de número 2, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. Então veja, nós vemos aqui João Batista, um grande profeta de Deus, um grande pregador do evangelho, pregando o arrependimento, pregando que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. João, ele está dizendo o seguinte, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. João começa o seu ministério pregando o arrependimento para o povo de Israel. Agora escute uma coisa, em Mateus capítulo 4 e versículo de número 17, escute o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo de número 17 diz assim, daí em diante Jesus começou a anunciar a sua mensagem e ele dizia, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Então veja, são duas mensagens idênticas, são duas mensagens que têm o mesmo
o mesmo foco, o mesmo alvo. Que alvo é esse? Que foco é esse? É o arrependimento dos pecados. Jesus também começou a pregar, e a mensagem, pelo menos que o texto do Evangelho de Mateus mostra, que Jesus começou a pregar era: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. Glória a Deus. Então veja, nós vemos João Batista começando a pregar, e a mensagem de João é arrependimento. Nós vemos também o Filho de Deus começando o ministério, trazendo uma mensagem de arrependimento. Nós vemos também a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Aqui Jesus já havia ressuscitado e foi assunto aos céus. Mas escute, qual era a mensagem dos apóstolos após a ressurreição e a ascensão de Jesus? Atos capítulo de número 2. Vamos ler o que diz o texto da palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 38. Escute que diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. Então escute, Deus usa João Batista para pregar arrependimento. Deus usa seu filho Jesus para pregar o arrependimento. E nós vemos em Atos dos Apóstolos o Espírito de Deus usando Pedro para pregar sobre arrependimento. Escute, aqui já está na era da graça. Aqui Jesus já havia ressuscitado e já era assunto aos céus. Então esta mensagem de arrependimento é uma mensagem que deve ser pregada neste tempo presente e no tempo por vir. A palavra de Deus tem que ser pregada, e o texto áureo desta mensagem é as consequências de não se arrepender dos seus pecados. A mensagem de arrependimento, ela tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. Deus, ele quer salvar pessoas, Deus, ele quer converter pessoas, mas essas pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. O que significa, então, a palavra arrependimento? Escute uma coisa. A palavra arrependimento, ela veio com uma tradução do hebraico para o grego koiné. E no grego koiné, que foi traduzido até mesmo para o nosso idioma, significa metanoia. E o que significa esta palavra no grego? Essa palavra, ela tem muitas conotações e os significados são os mesmos, que significa mudança de mente. Escute, a palavra metanoia, que significa arrependimento, significa também abandono do pecado e voltar-se para Deus. Continuo, a palavra arrependimento, que no grego significa metanoia, significa mudança de caminho. A palavra arrependimento, que no grego significa metanoia, significa mudança de direção, mudança de atitude e mudança de caráter. Isto significa a palavra arrependimento. Junto com arrependimento, lógico, tem que vir o pesar do coração, tem que vir as lágrimas. Glória a Deus. E junto com as lágrimas e com o pesar tem que haver mudança de mente, mudança de caminho, mudança de direção, mudança de atitude, mudança de caráter, e também tem que haver o retorno para Deus. É isto que a palavra de Deus está dizendo. Era isso que João Batista estava pregando. Era isso que Jesus estava pregando. Era isso que Pedro pregou. Pedro pregou: arrependei-vos. João Batista pregou: arrependei-vos. Jesus pregou: arrependei-vos. E eu hoje aqui estou pregando: arrependei-vos dos vossos pecados. É claro que esta mensagem também ela é para mim. Nós precisamos nos arrepender dia após dia dos nossos pecados. Nós precisamos nos voltar sempre para Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Agora escute uma coisa. Por que se arrepender e quais são as consequências do pecado?
Por que que nós temos que se arrepender? Primeiro ponto, porque o pecado, ele traz... O pecado, na verdade, ele atrapalha o processo de espiritualidade da humanidade. O pecado, ele pode barrar o processo de espiritualidade do ser humano em relação ao Criador. O pecado também ele pode parar definitivamente com este processo de aperfeiçoamento, com este processo de santidade, de santificação. O pecado ele pode travar a vida espiritual do ser humano, ao ponto do ser humano não conseguir se aproximar de Deus por meio de Cristo Jesus. O pecado, então, ele causa este problema na espiritualidade do ser humano. A palavra de Deus chega a dizer que o pecado, ele faz a divisão entre o homem e Deus. O pecado causa, na verdade, a separação do homem e Deus. Não é que Deus se separa do homem, não é que o homem em si se separa de Deus, mas o pecado no homem causa esta separação, esta divisão. Então nós entendemos que o pecado traz este problema de fazer com que o processo de espiritualidade, de crescimento, de amadurecimento, de santidade, de renúncia, ele seja atrapalhado. O pecado destrói este processo, esta comunhão que a pessoa, quem sabe, quer ter e não consegue. A Bíblia diz que Jesus, na cruz do Calvário, ele condenou o pecado na carne. O que isso significa? Significa que o pecado, sim, ele foi vencido de uma vez por todas por Jesus no Calvário. Mas as obras da carne, que agora representa esta rebelião, esta rebeldia, esta revolta contra Deus, está no corpo humano. Então o corpo humano tem isto muito inerente, presente na sua vida, as obras da carne. E as obras da carne, pelos mandamentos de Deus, são condenados e são chamados pecados. Então veja, o pecado, ele atrapalha este processo, ele atrapalha essa aproximação. E vamos mais adiante, o pecado também, ele atrapalha este processo de arrependimento. É por isso que Jesus e João Batista e os apóstolos pregavam: arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados. O que eles estavam dizendo? Olha, mudem de mente, abandone este caminho, aleluia, glória a Deus, mudem de direção, mudem de atitude, mudem de caráter, porque nós vemos que Satanás tem poder na vida do ser humano por causa do pecado. Não havendo pecado, não tem legalidade para o mal agir na nossa vida. A nossa vida, meus amados, só encontra... o diabo só encontra legalidade quando nós andamos de forma deliberadamente na carne, no pecado, praticando os desejos que a Bíblia condena, que Jesus condena e que a palavra de Deus condena. Então nós vemos aqui que a mensagem é as consequências de não se arrepender dos pecados. Se arrepender é necessário. Deus quer o nosso arrependimento. Deus quer o vosso arrependimento. Ezequiel 18, versículo 3, Deus estava falando o seguinte, que ele não se agrada na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e se converta dos seus pecados. Deus, ele espera o arrependimento humano. Deus, ele espera que o homem se arrependa, que a mulher se arrependa, que o jovem se arrependa, que o ancião se arrependa dos seus pecados e volte-se para Deus. E por quê? Porque o arrependimento, meus amados, ele acelera o processo da espiritualidade. O arrependimento acelera o processo da santificação. O arrependimento acelera o processo da purificação. O arrependimento acelera o processo da mortificação da carne. O arrependimento acelera o processo de vida eterna da pessoa. Por isso que a Bíblia apresenta o arrependimento, glória a Deus.
Agora, para encerrar a mensagem aqui, eu quero falar dos 3 níveis piores que existe dentro da palavra de Deus sobre pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados. O primeiro nível é a morte espiritual. E o que significa morte espiritual? Morte espiritual significa alguém afastado de Deus para sempre. Para sempre no sentido quando não há arrependimento, preste atenção, mas está afastado de Deus, então é a morte espiritual, porque Deus é a vida. Então este é o primeiro nível que a Bíblia apresenta, a morte espiritual, afastamento de Deus. O segundo nível que a Bíblia Sagrada diz é que o salário do pecado, além de ser a morte espiritual, ele traz consequências como a morte física. Todas as pessoas que não se arrependem, elas morrem espiritualmente e consequentemente vem a morte física. Aí você pode me dizer, mas as pessoas que se arrependeram, que são crentes, também morrem. Mas quando um homem de Deus e uma mulher de Deus parte desse mundo, ele não morre. A Bíblia diz que ele vai para o descanso do Senhor. É diferente descansar do que morrer. Morrer, na verdade, está conectado com sofrimento. Descanso não. Descanso é descansar, é repousar, é aguardar alguma coisa para ser despertado. Mas quando a pessoa morre, o texto coloca morte mesmo, como nós vemos no rico e Lázaro. Nós vemos que Lázaro, ele foi para o seio de Abraão e o rico foi sepultado. Então nós vemos essas conotações na Bíblia. Quando Jesus também foi falar de Lázaro, seu amigo íntimo, Jesus disse que Lázaro não havia dormido. Lázaro foi dormir. Os discípulos disseram, bom, se ele foi dormir é só despertá-lo. Jesus, não, Lázaro morreu. Por quê? Jesus falou primeiro em descanso, em dormir para depois falar em morte. Mas quando fala da morte do ímpio, fala diretamente em morte. E essa forma de expressão da Bíblia é uma forma negativa, uma forma pesada. Então quando a pessoa morre espiritualmente, sem se arrepender, e morre no pecado, sem se arrepender, ela vai para a morte. E esta morte está direcionando esta pessoa para um outro nível espiritual, que é chamado de morte eterna. O primeiro nível é a morte espiritual, o segundo nível é a morte física, e o terceiro nível daqueles que não se arrependem é a morte eterna. A pessoa, primeiro, antes de sofrer a morte eterna, ela vai para aquilo que a Bíblia chama de Guerrinom, ou Hades, ou Sheol, ou Tártaro, embora sejam lugares diferentes. Mas também todos estes lugares são apresentados como prisões dos espíritos rebeldes. Então, nós aqui chamamos de inferno, mas na verdade essa conotação está um pouco equivocada. A Bíblia diz que é Guerrinom, ou seja, vale de Rinom, mas nós sabemos por revelação divina e até mesmo por alguns judeus que eu já entrei em contato, já conversei, já falei, já expliquei, eles também me relataram que existe de fato este lugar de prisão das almas, de prisão dos espíritos, daqueles que não se arrependem e não se voltam para Deus. Então escute, este lugar é real, este lugar existe, pessoas já tiveram arrebatamento de espírito, tiveram sonhos, já viram essas coisas. Eu, por misericórdia de Deus, Deus já me mostrou também esta prisão, e ela é real, ela é forte, ela é poderosa, foi criada por Deus, e não é que Deus lança, é que a pessoa vai. Então escute, o primeiro nível, morte espiritual, o segundo nível, morte física, e o terceiro nível, morte eterna. Eu encerro aqui dizendo nesta mensagem, arrependei-vos dos vossos pecados. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos voltar mais para Deus. Deus está te dando oportunidade de se arrepender
dos seus pecados. Abrace esta palavra de Deus, abrace esta mensagem do Espírito Santo e te arrepende enquanto é tempo. Dobra o teu joelho, confessa a Deus o teu pecado, pede graça para Deus e abandona esse erro, e Deus com certeza derramará da sua graça, do seu amor e do seu poder sobre a sua vida. E você será uma nova criatura, uma nova pessoa na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe. É esta mensagem que eu tinha que pregar aqui no canal, porque o Espírito de Deus colocou em meu coração, porque eu tenho certeza que alguém precisa ouvir esta palavra. Eu sei que muitos não compartilham esse tipo de mensagem. Eu vejo muitas vezes os canais aí que explodem isso, mas é brincadeira, é frescura, é chacota, é contenda, é briga, é coisas ilícitas. E quando é uma mensagem simples, mas genuína de Deus, poucas pessoas querem ouvir, ou gostam, ou compartilham. Escute, o evangelho não foi pregado para gostar, o evangelho foi pregado para aceitá-lo, vivê-lo e pregá-lo. Glórias ao nome do Senhor. Então você que tem sensibilidade do Espírito, compartilhe essa mensagem. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. E que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo daqui do canal MP Palavras, Pregações Bíblicas. Um grande abraço a todos e tchau, tchau.